Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós vamos para a aula de número 75. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos resolver questões extras aí relativa a campo elétrico, tá certo? Então prepare o seu caderno e vamos começar! Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro exercício extra, FUVEST São Paulo. Uma pequena esfera com carga elétrica positiva de 1,5 vezes 10 a menos 9 coulombs está a uma distância d de 0,05 metros acima da superfície de uma grande placa condutora ligada à Terra, induzindo sobre essa superfície cargas negativas, como na figura 1. O conjunto dessas cargas estabelece um campo elétrico que é idêntico apenas na parte do espaço acima da placa ao campo gerado por uma carga positiva mais Q e uma carga negativa menos Q, como se fosse uma imagem de Q que estivesse colocada na posição representada na figura 2. Letra A. Determine a intensidade da força F em newtons, que age sobre a carga mais Q devido às cargas induzidas na placa. Letra B. Determine a intensidade do campo elétrico E0 em volts por metro, que as cargas negativas induzidas na placa criam no ponto onde se encontra a carga mais Q. Letra C. Represente no diagrama a seguir, no ponto A, os vetores campo elétrico E1 e E2 causados, respectivamente, pela carga mais Q e pelas cargas induzidas na placa, bem como o campo elétrico resultante EA. O ponto A está a uma distância d do ponto O da figura e muito próximo à placa, mas acima dela. D. Determine a intensidade do campo resultante EA em volts por metro no ponto A, dado K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Tá aí as figuras que foram colocadas no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno e procurado responder essa questão, que é bem simples. Então vamos lá, vamos pegar previamente aí o diagrama que foi colocado aí para a representação dos vetores campo elétrico. Então vamos lá, primeiro vamos representar esses vetores, tá? Seria a letra D, que ele perguntou lá no enunciado. Bom, você sabe o seguinte, que uma carga elétrica positiva, uma carga pontiforme positiva, vai gerar em determinado ponto do espaço um vetor campo elétrico cujo sentido é o de afastamento da carga, pois ela é positiva. Já estou chamando esse vetor de campo elétrico aqui, ó, vetor campo elétrico 1, tá certo? Da carga negativa já gera um vetor cujo sentido é de aproximação da carga. Vamos chamar esse vetor aqui de E2. Então, somando E1 com E2, nós vamos ter aqui o vetor campo elétrico resultante no ponto A, tá certo? Bom, vamos lá, vamos responder a letra A, ele quer a força de interação entre as cargas, ou seja, a força que a carga negativa exerce na carga positiva. Lei de Coulomb, então F vai ser igual a K vezes o módulo da carga positiva vezes o módulo da carga negativa, dividido pela distância que separa as duas cargas ao quadrado. Tá certo? Pegando os dados que ele colocou no enunciado, não se esqueça que a distância aqui, olha, é o dobro desse D maiúsculo aí, olha. Tá? O dobro de D, ok? Então, elevando ao quadrado, efetuando os cálculos, vamos encontrar aqui uma força de 2,025 vezes 10 a menos 6 newtons, ok? Bom, letra B, ele quer o vetor campo elétrico, ou melhor dizendo, o módulo do vetor campo elétrico que essa carga negativa gera na posição da carga positiva, ok? Bom, eu posso utilizar a expressão K vezes o módulo da carga negativa dividido pela distância ao quadrado, ou ainda observar que o campo elétrico ele pode ser dado pela razão entre o módulo da força, que é a carga mais Q experimenta, dividido pelo módulo da carga mais Q, tá certo? Já vou pegar esse resultado aqui, olha, e dividir por esse módulo aqui, 1,5 vezes 10 a menos 9 coulombs, vamos encontrar então 1.350 volts por metro, ou newtons por coulomb, tá? Sem problema nenhum. A letra C, ela quer simplesmente aí que você represente os vetores, então é só observar o diagrama aí ao lado
E a letra D, ele quer o módulo de cada campo elétrico gerado no ponto A e também o campo elétrico resultante no ponto A. Repare que as duas cargas têm o mesmo módulo, tá certo? E qual é a distância que a carga positiva, por exemplo, se encontra do ponto A? Então, eu tenho aqui na vertical D maiúsculo e na horizontal também D maiúsculo. Então, aqui a diagonal vai ser D raiz de 2, tá certo? A mesma coisa para a carga negativa, D raiz de 2. Tá? Vamos levar ao quadrado, tá certo? Substituindo os valores que nós temos no enunciado, 2.700 volts por metro é o campo elétrico e o módulo do campo elétrico gerado por cada carga. Já o resultante, você vai observar que vai ser também a diagonal do quadrado, então vai ser o módulo de um deles vezes raiz de 2, o que vai me dar aí 3,82 vezes 10 elevado à terceira volts por metro, tá certo? Olha, bem legal, bem interessante essa questão, porque ela já te dá uma interpretação dessa carga-imagem. Nós vamos ver mais adiante o porquê dessa interpretação, como é que nós podemos utilizar essa interpretação. Então vamos lá, vamos para o nosso próximo exercício extra. Uma esfera de dimensões expressíveis possui massa m e está suspensa por um fio de comprimento L, conforme mostra a figura abaixo. A uma distância d abaixo da esfera encontra-se uma lâmina metálica neutra infinita. A esfera possui uma carga elétrica Q. Quando deslocada de um ângulo alfa com relação à vertical, a esfera passa a oscilar. Determine a frequência do movimento de oscilação da esfera. Considere alfa muito pequeno, dados a aceleração da gravidade local g e a constante eletrostática do meio k. Aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente resolver essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a solução dessa questão. É uma aplicação do que nós estudamos na questão anterior, tá certo? Vamos pensar na carga-imagem aqui embaixo, olha, de mesmo módulo, porém de sinal oposto. Então essa carga-imagem aqui embaixo, olha, ela vai gerar exatamente no ponto aqui onde se encontra a esfera, um campo elétrico. E nós vamos considerar esse campo elétrico praticamente uniforme, tá? Porque esse ângulo alfa aqui de deslocamento ele é muito pequeno. Então, não vamos considerar muita variação. Claro que ele varia de acordo com o quadrado da distância, não é verdade? Mas a variação é muito pequena para a gente levar isso em consideração, ok? Então, essa esfera aqui, olha, ela vai estar sujeita à gravidade G e também a uma aceleração devido ao campo elétrico. A aceleração é essa que vai ser dada pela razão entre o módulo da carga, pela massa, vezes o módulo do campo elétrico. Tá certo? Módulo de que carga? Da carga-imagem. Tá? Tem o mesmo módulo da carga-esfera. Nós vimos isso na questão anterior. Ok? Bom, vamos pegar então o campo elétrico gerado pela carga-imagem, que está aqui embaixo, nessa posição aqui, olha. Então vamos lá. K vezes o módulo da carga-imagem dividido pela distância ao quadrado. No caso aqui, olha, a carga-imagem está a uma distância 2D, por isso que eu tenho aqui 4D ao quadrado. Então, vamos pegar essa relação aqui e substituir aqui em cima, tá? Mas depois a gente faz isso. Bom, estão lembrados então que para um pêndulo a frequência é dada por 1 sobre 2π raiz quadrada de g sobre L, resultado que nós vimos lá em MHS. Estão lembrados disso? Bom, agora, nesse caso aqui, nós não temos somente o g, temos o g e uma aceleração adicional. Por isso que eu vou pegar aqui, olha, 1 sobre 2π raiz quadrada de g mais a sobre L. Tá certo? E esse a aqui é dado por essa expressão aqui em cima, em que eu tenho que substituir, claro, o módulo do vetor campo elétrico gerado pela carga-imagem. Ok? Então, só vamos substituir aqui, efetuar as manipulações algébricas, vamos encontrar, então, a frequência sendo dada por 1 sobre 4π vezes d, raiz quadrada de 4md ao quadrado vezes g mais k, que é o quadrado, tudo isso dividido por m vezes L. Ok? Tá aí, olha, uma aplicação do resultado que nós tínhamos da questão anterior, tá certo? Mais adiante, quando a gente for estudar a questão de potencial elétrico, a gente vai ver o porquê a gente poder utilizar esse tipo de interpretação de carga e imagem, ok? Vamos lá, vamos para a nossa última questão extra, nosso último exercício extra. Campo axial produzido por um dipolo elétrico. Estão lembrados aí do dipolo elétrico? Na figura a seguir, considerar um ponto a uma distância r do centro do dipolo e situado sobre a reta que une as cargas. Letra A. Demonstrar que,
para valores grandes de R, o vetor campo elétrico, o campo elétrico nesse ponto, é igual a 1 sobre 2πε0 vezes P sobre R ao cubo. O que é o P mesmo? Momento de polo elétrico. Nós vimos lá na questão da interação entre os dipolos, estão lembrados? Letra B. Qual a direção desse vetor campo elétrico nesse ponto P? Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pausa o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno e tentado resolver essa questão, que você vai usar os princípios que nós utilizamos lá na interação entre os dipolos. Então vamos lá, vamos pegar a figura novamente, que foi colocada no enunciado, e observe que aqui ele já tem a representação do momento dipolo. Tá aqui, olha, é uma grandeza vetorial, que aponta da carga negativa para a carga positiva. Tá certo? Está aqui, olha, P. Ok? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui, olha, nesse ponto P, um campo elétrico gerado pela carga negativa e um outro gerado pela carga positiva. Tá certo? Então vamos lá. Só que um vai apontar fugindo da carga, que é o caso da carga positiva, e o outro vai apontar no sentido de aproximação da carga, que é o caso da carga negativa. Então já peguei um menos o outro, tá certo? Como eles estão na mesma direção, só que em sentidos opostos, a gente vai subtrair, ok? Só pegar a diferença entre as distâncias. Aqui, olha, a carga negativa está a uma distância que corresponde ao Rzinho aqui, o R minúsculo, menos A, que é a distância aqui, olha, do menos Q até o centro do dipolo. Já o outro está a uma distância A mais esse Rzinho. Está aqui, ok? Bom, o que nós vamos fazer? Vamos colocar esse R aqui em evidência aqui embaixo, tá? Já fizemos isso, já coloquei em evidência. E melhor, já coloquei aqui fora também, tá? Já está multiplicando tudo, tá? Ok? Lembrando que o K é 1 sobre 4πε0. Nem estou usando o K aqui, não é verdade? Já estou usando 1 sobre 4πε0, ok? E aí, olha, aquela expansão binomial que nós fizemos lá na interação entre os dipolos. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que nesse caso a gente só vai expandir até o primeiro termo, tá certo? Bom, então vamos lá. Lembre-se, está aqui embaixo, não é isso? Quando subir, vai com o expoente negativo, não é verdade? Então vamos fazer aqui a expansão só até a primeira parcela aqui, tá? Não vamos pegar até a segunda, que foi o caso lá na interação entre os dipolos, ok? E vamos encontrar aqui exatamente o valor que ele pediu para demonstrar. Lembrando que P é o momento de polo elétrico, o seu módulo é dado por distância vezes a carga do dipolo, não é isso? A distância é 2A vezes a carga, ok? E para onde que aponta esse vetor campo elétrico? Ele vai apontar no mesmo sentido do momento de polo elétrico, ou seja, vai apontar aqui, olha, para o centro do dipolo, ok? Então tá aí, olha, questão bem interessante em que nós aplicamos aquela expansão binomial bastante cobrada aí nos concursos do ITA e do IME também. Bom, terminamos por aqui. Fizemos aí exercícios bem interessantes. Exercício aí relativo à carga-imagem, aplicação aí no pêndulo e até calculamos o campo elétrico gerado por um dipolo elétrico, um campo axial. Bom, na próxima aula, nós vamos entrar no conceito de trabalho da força elétrica, energia potencial elétrica e também do potencial elétrico. Então, eu te vejo na próxima aula. Até lá!